Bom, boa noite a todos. Agradeço pelo espaço aqui, cedido pela Nerci. E eu vou falar sobre a Lei de Uso e Ocupação do Solo aqui do município de Atibaia. Bom, primeiro, para falar sobre a Lei de Uso e Ocupação do Solo, a gente tem que explicar o porquê da existência de uma Lei de Uso e Ocupação do Solo. Ela advém da Constituição Federal, que é o artigo 182, ele deu o poder aos municípios de fazerem o seu plano diretor e, consequentemente, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, também com o Estatuto da Cidade. E a cidade de Atibaia está com o plano diretor vigente, que é a Lei 493/06 e a 507/06, que o plano diretor ele tem uma validade de 10 anos. Em 2016, nós teríamos que fazer a alteração desse plano diretor e a gente teve uma série de percalços em relação à licitação e agora nós estamos iniciando todo o procedimento, todo o processo de alteração do plano diretor. Acho que muitos aqui já devem ter sabido de algumas reuniões que tiveram em bairros ou mesmo em entidades de classe. Hoje, a Lei de Uso e Ocupação do Solo que nós utilizamos aqui no município é a 714, de 2015, que foi alterada pela 796, de 2019. Na 796 de 2019, ela alterou alguns anexos da Lei 714. Então, nós temos que usar essa lei em conjunta. Ou seja, se vocês forem tratar qualquer coisa, qualquer empreendimento ou qualquer atividade, tem que seguir essas duas legislações. A Lei de Uso e Ocupação do Solo, ela define as normas gerais para o desenvolvimento da cidade. Nela se encontram reunidos os princípios e orientações para a utilização e ocupação do espaço urbano, com o objetivo maior de garantir o desenvolvimento da cidade de forma equilibrada e sustentável. Aí, como que a legislação de uso e ocupação do solo pode promover a construção de cidades ou edificações sustentáveis? Aí, quais são os objetivos de uma lei de uso e ocupação do solo? Ela evita a utilização inadequada dos imóveis, ou seja, promove um combate à retenção imobiliária, à especulação imobiliária, o monitoramento e fiscalização da ocupação urbana e uma regularização fundiária. Ela promove o gerenciamento do solo, compatibilizando os usos do solo e infraestrutura urbana existente, e também ela promove a gestão de impactos intraurbanos e a promoção da gestão social da valorização do solo. Ela também faz com que evite a ocupação de áreas frágeis, priorizando a melhoria da infraestrutura e também o mapeamento das áreas ambientalmente frágeis ou suscetíveis até erosões e inundações e a ampliação da oferta habitacional. Ela também pode promover a ampliação da cobertura verde e reduzir o percentual do solo impermeabilizado, que inclusive na nossa lei ela tem a taxa de permeabilidade, tem outras leis que também promovem a questão de infiltração da água no solo. E ela também regula a expansão urbana, né, que é o controle da área rural e da área urbana, né? Então, hoje no nosso município, nós temos mais ou menos 49% do município como área rural e 51% de área urbana. A gente tem cerca de 400 e poucos quilômetros quadrados de extensão territorial. Só para efeito de comparação, nós temos por volta de uns 140 mil habitantes. Guarulhos é menor que nossa cidade aqui em Atibaia. Deve ter 380 quilômetros quadrados e tem 1.400.000 habitantes. Então, assim, a gente tem um potencial muito grande de crescimento, principalmente se pensar na expansão das áreas rurais. Bom, esse mapa aqui, ele acaba ilustrando um pouco a evolução urbana do município. Em 1940, ele tinha só aquele entorno ali do centro da cidade, e em 1960 a gente já teve um crescimento considerável, em 1980 um pouquinho maior, até que chegou em 2005. 2005 realmente chegou num modelo que a gente tem várias áreas de expansão urbanas, muitos polos urbanos criados fora do centro principal da cidade, né? E aí temos 2018, que tem bastante áreas esparsas. A partir de 2005, que foi praticamente criada a primeira legislação de uso e ocupação do solo de Atibaia, que a gente chama de legislação tampão, que foi a 480 de 2005. Está no próximo slide aqui.
Antes da 480 de 2005, nós não tínhamos nenhuma lei que tratava de uso e ocupação do solo totalmente compilada. A gente tinha algumas leis esparsas e os loteamentos, ou a maioria dos loteamentos tinha mais ou menos uma sua legislação específica, ou o tratamento da lei de uso e ocupação do solo era por loteamentos, né? Aí, a partir da 480, já foram compilados esses loteamentos e criada uma espécie de lei de uso e ocupação do solo, que depois foi aprimorada na 580 de 2008, que é mais ou menos a base do modelo atual, que é um mapa de zoneamento colorido, com todas as zonas, e o uso e ocupação do solo. A 580 é o Código de Urbanismo e Ambiente, né, que tinha o apelido de CURMA. Aí, depois do Código de Urbanismo e Ambiente, na 580 de 2008, houve uma alteração em 2012 dele, na 642, e logo após teve uma outra alteração que não está aí no slide, também em 2012, da 654, que ela ficou até essa última alteração, que é a 714. Para se ter uma ideia, na 654, que foi anterior a essa legislação que nós estamos usando, ela tinha por volta de 296 páginas, a lei. Essa lei hoje que a gente usa tem 140. A gente acabou diminuindo bastante a lei, porque uma lei de uso e ocupação do solo não é uma legislação com uma leitura muito simples, né? E a gente tinha feito uma lei que era muito grande e acabava até desanimando o pessoal de entender a lei, né? Bom, aqui eu fiz mais ou menos uma ideia de como que deve ser um procedimento para análise de um empreendimento ou até mesmo uma atividade. Por exemplo, se vocês têm alguma demanda por algum empreendimento ou atividade, deve-se seguir mais ou menos dessa forma para você chegar num produto final e saber se aquele empreendimento ou atividade é permitido ou não naquela região ou local. A primeira coisa que se deve fazer antes de fazer uma análise para verificar a possibilidade de implantação de um empreendimento e atividade é você tirar a matrícula do cartório de registro de imóveis e verificar se no local não possui restrição urbanística. Porque a restrição urbanística, hoje, pela nossa legislação, ela é concorrente à lei, ou seja, tem que seguir, ela é suplementar a lei, ela tem que ser seguida integralmente. Então, se tem algum loteamento que não permite algum tipo de uso, ou até mesmo a ocupação do solo, ela tem que ser preliminarmente seguida. Bom, a primeira parte para você fazer essa análise tem que identificar o zoneamento. Então, começa-se pela localização do imóvel. Você tem no endereço, tudo certinho com o IPTU e com a matrícula. Através desse endereço, você é capaz de classificar no mapa de zoneamento qual que é a zona que ele pertence. Só que antes disso, você pode ou classificar no mapa ou verificar se a rua que ele faz frente, que ele confronta, é um corredor. Então, os corredores na legislação, que são as vias praticamente principais da cidade, elas sobrepõem ao zoneamento. Elas têm um anexo específico na lei que trata apenas de corredores, que são as vias principais da cidade. E aí você classifica o zoneamento ou no mapa de zoneamento ou na seção de corredores, se for uma das vias principais da cidade. E esses mapas de zoneamento, a gente tem ele pela internet e eles rodam pelo Google Earth. Aí fica bem fácil de localizar o zoneamento tendo o endereço do imóvel. Bom, aí aqui você fez a localização do imóvel e já descobriu qual que é o zoneamento. Aí vamos para a segunda parte. Na segunda parte é a classificação do empreendimento. Aí depende. Se você for tratar de atividade, por exemplo, eu tenho um imóvel construído, eu quero fazer uma atividade, por exemplo, eu quero que seja funcionada uma clínica lá no local. Então, qual que é a primeira coisa? Você precisa verificar qual que é o número do CNAE para a clínica. Aqui, o CNAE é a classificação do IBGE, Classificação Nacional de Atividades Econômicas do IBGE, que vai te dar um número. Você pegando os 3 primeiros números dessa classificação, que ela vai compor até o CNPJ da empresa, você consegue classificar a atividade no anexo 2. Você vai saber se ela é um uso de serviços 1, 2 ou 3, ou um uso comercial 1 ou 2, ou um uso industrial 1, 2, 3, 4 e 5, que é o que temos na nossa legislação. O empreendimento já é um pouco mais fácil, porque você já sabe se você vai fazer uma casa, ou um prédio de apartamentos, ou um prédio comercial, ou um
algum empreendimento que seja construído. Aí é mais simples, porque ele já está direto no anexo 2. Aí você vai conseguir classificar ele como o R1, 2, 3, 4 ou 5, se for residencial, o C1 ou o C2 se for comercial, e o S1, 2 ou 3 se for prestação de serviços. Indústria também vai de 1 a 5. Conseguido classificar um empreendimento, aí você vai no anexo 6, se não for corredor, e vai no anexo 14, se for corredor, para verificar se é permitido ou não um empreendimento. Eu vou passar a lei de uso e ocupação do solo, daí vocês vão conseguir ter uma ideia mais geral de como que é essa situação aqui, tá? Bom, essa daqui é a nossa lei de uso e ocupação do solo. Ela inicia pelo corpo da lei, onde tem todas as páginas aqui que falam sobre fiscalização, sobre prazo para atendimento de comunique-se, de comunicado e de exigência técnica, fala toda a parte da legislação em relação ao uso e ocupação do solo, para controle e até para expedição de multas e tudo mais. Essa parte aqui talvez não interesse muito. Aí o anexo 1, aqui, são as definições de algumas palavras ou de alguns vocabulários que constam na legislação. Aqui a gente entra no anexo 2. A partir daqui começa a ficar mais importante. Essa parte aqui é a classificação de usos industriais. Vocês veem aqui que tem aqui as atividades, né? E ali no final tem ali escrito assim, ó, grupo. 10.1, aquele grupo que é onde a gente vai verificar em relação ao CNAE para descobrir qual é o tipo de atividade. Então, por exemplo, se você pegar aqui, eu vou passar um pouquinho mais para frente, aqui, ó, por exemplo, fabricação de tintas, que é o primeiro ali, ele vai ter um CNAE que vai começar com 20.7, é a classificação nacional de atividades econômicas. E aí, a indústria é a única situação que tem na nossa legislação que a gente utiliza porte, para classificar como indústria 1, indústria 2, indústria 3, indústria 4 e indústria 5. Por isso que ali do lado ele está assim, como qualquer. Então, na verdade, assim, nesse caso aqui, quando ele está como qualquer, é porque ele já é classificado imediatamente como o I5, que é a indústria mais pesada e que mais tem potencial de impacto ambiental. Então, ela só vai poder, fabricação de tinta, um exemplo, em alguns lugares muito específicos, tá? Tipo nas zonas exclusivamente econômicas e somente lá, para falar a verdade. E esses que têm um entre parênteses, esses sim vão respeitar o tamanho da indústria, pelo porte delas. Aqui, por exemplo, para ser uma indústria 1, ela tem que ter até 250 metros quadrados de área construída. Para ser indústria 2, entre 250 e 400 metros quadrados. E indústria 3, 400 a 1.000. Indústria 4, de 1.000 a 2.500. Aí, acima de 2.500, são indústria 5. Aí, continuando aqui, vem um anexo que fala sobre prestação de serviços. Ele funciona da mesma forma. Vocês têm que pegar o número do CNAE, quando se tratar de alguma prestação de serviços, e aí os 3 primeiros números do CNAE você vai conseguir classificar qual que é a atividade de prestação de serviços, né? Aí, no caso, aí, ó, tem o S1 e tem também aqui o C1 e o C2. O C1, que seria comércios 1, no caso ali é comércio de veículos automotores. Ele tem um CNAE que inicia por 45.1. E aí também tem a classificação dele depois na legislação. Agora é o anexo que fala sobre residenciais. Os usos residenciais eles são classificados em um R1, o R2, o R3, o R4 e o R5. O R1, casa. O R2, casas geminadas. O R3, conjunto vila. O R4, edifício de apartamentos. E o R5, grupo de edifícios de apartamentos. Essa também é a classificação que a gente tem que verificar. Por exemplo, quando eu falei que é direto essa questão do empreendimento, quando você vai querer saber alguma relação, qual o tipo de empreendimento que você vai fazer. Por exemplo, eu quero construir um conjunto vila. Aí você já sabe, é o R3 a classificação dele, já é direta. Existem alguns tipos de empreendimentos que a gente classifica como uso especial. Tá? São empreendimentos que talvez possam causar algum tipo de impacto
maior. Um exemplo, o E07, telecomunicações por fio e sem fio, que seria as antenas de celular, estação de rádio base. Mais algum aqui seria arena, rodeio e congêneres. Ou seja, essa lei ela tem praticamente todas as atividades e empreendimentos classificados nela, porque você precisa, mesmo que seja para proibir uma atividade, por exemplo, a gente tem aqui uma atividade que ela é proibida em todo o território do município, que seria a construção de presídio. Esse daí é proibido em todo o território do município. Se não me engano, também, essa parte ali de rodeio também é proibido no território do município. Então, a gente tem algumas atividades que a gente classifica, mesmo que seja para proibir essa atividade. Tá? Bom, aí o anexo 3, ele dá uma explicação de cada zoneamento. Ele dá uma definição de cada um dos zoneamentos que existem na legislação. Hoje nós temos os zoneamentos residenciais, que são os R1, ZR2, ZR3 e ZR4. O ZR1 é um zoneamento exclusivamente residencial. O ZR2 ele é predominantemente residencial, ou seja, ele tem residência com alguns tipos de atividades econômicas. O ZR3 ele já é uma zona residencial diversificada, inclusive os R3 e os R4. E aí o ZR5, a gente classificou o ZR5 nas zonas urbanas que compõem os vazios urbanos do município. Aí temos também as zonas mistas 1, 2 e 3, que zona mista já se explica que ela pode ter o uso misto, que seria atividades econômicas misturado com o uso residencial. E aí temos a zona central 1, 2, 3 e 4, que é a divisão do centro histórico do município, e também a exclusivamente econômica, que é a 1, 2 e 3. A 1 é o eixo da Fernão Dias, a 2 é o eixo da Dom Pedro, e a 3 é uma parte lá da Ponte Alta, próximo à Pedreira. O anexo 4, ele só divide o mapa do município na área rural e a área urbana. Ele demonstra separado qual que é a área rural do município e qual que é a área urbana. No caso, aí, o vermelho é a área urbana e o verde é a área rural. O anexo 5 seria o mais importante da lei, que é onde trata a divisão de zoneamento do município. Onde eu falei que é os R5, são esses marrons, que é onde tem grande parte dos vazios urbanos de Atibaia dentro do perímetro urbano. Tá? E esse anexo aqui, ele está no nosso site, em KMZ, que roda no Google Earth. Você consegue localizar o zoneamento do imóvel através do Google Earth. Aqui, ó, que é aí você, sabendo uma localização, uma ideia do local, aí você tem como identificar qual que é o zoneamento perante a legislação. O anexo, continuando aqui no anexo 5, na legislação, foram feitos os cartogramas de cada um dos zoneamentos, identificando os bairros para facilitar a localização, mesmo que você não tenha o KMZ, só apenas com a lei. Aí aqui tem todos os cartogramas separados aqui, identificando o zoneamento de cada uma das regiões. Por exemplo, esse R1 aqui é o Vale das Flores, está escrito aqui no zoneamento, Vale das Flores. Bom, esse daqui é o anexo que eu tinha falado. Depois que vocês fizeram a localização do zoneamento, já classificou o empreendimento ou atividade, você já sabendo se ele é um uso especial, um uso residencial 1, 2, 3, 4 ou 5, ou um uso comercial 1 ou comercial 2, ou um uso de serviços, é aqui que você vai verificar se o seu empreendimento ele é permitido ou proibido, através do cruzamento do zoneamento com o código dele que você verificou no anexo 2. Esse daqui é o anexo para o zoneamento, porque se ele for um corredor, tem que ser verificado no outro anexo, que, se não me engano, é o anexo 14. Então, aqui, por exemplo, a gente tem aqui a tabela que fala ZR1, ZR2, ZR3. Então, vamos pegar um exemplo aqui, a ZR2. A ZR2 é permitido o R1, o R2. Não é permitido uma casa e uma casa geminada. O R3 também é permitido, que é um conjunto vila. O R4 não aparece. O R5
Não aparece. O R4 é prédio de apartamento, o R5 é grupo de edifício de apartamento, ou seja, nas R2 é proibido o prédio de apartamentos, tanto como prédio como grupo também. As R1 é mais restritiva ainda, porque ela não permite a casa geminada e não permite nenhum tipo de comércio ou prestação de serviços. Nas R2 é permitida a prestação de serviços do tipo 1, o S1. Só que sempre tem que lembrar que antes de verificar esse anexo aqui, você tem que dar uma olhada se o imóvel não possui restrição urbanística, porque a restrição urbanística sobrepõe a esse zoneamento. O anexo 7, ele fala das restrições de ocupação do solo. É aqui que você vai identificar quais são os recuos das construções para todos os zoneamentos possíveis. Aí tem os recuos frontal, laterais e de fundos. Tem a taxa de permeabilidade, a altura máxima, está tudo identificado nesse anexo. E também na questão do desdobro, se é permitido, qual é o tamanho do lote que é permitido para a região. Um exemplo aqui, nas R3, o lote mínimo lá, frente mínima, 7 metros. Área mínima, 175 metros. Ou seja, se você tem uma área que ela está classificada dentro das R3, não tem restrição urbanística alguma nessa área, você pode dividir essa área desde que ela tenha frente para a via pública, com áreas de 7 metros de frente e 175 metros de área. Tá? É sempre importante também verificar que em todos esses anexos, tanto esse como o anterior, existem algumas notinhas ali, que é a nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, que elas, às vezes, elas fazem alguma restrição ou alguma ressalva, que são essas aqui. Ó. Então, tem que fazer o cruzamento da nota com o anexo. Aí, o anexo 8, ele fala sobre condições gerais de meio ambiente. Eu vou passar aqui também, ele vai falar sobre terraplenagem, sobre todas as questões mais ligadas ao meio ambiente, sobre drenagem também. O anexo 9, ele vai citar algumas legislações específicas para algumas atividades que existem no município. Por exemplo, mototáxi, que é regulamentada com outro tipo de legislação. Tem uma legislação específica que trata para mototáxi. Tem uma legislação específica também que trata sobre sucatas. E elas estão especificadas aqui nesse anexo. O anexo 10 também são os critérios independentes aplicáveis aos empreendimentos. Ele também vai falar sobre proteção de taludes, muitas questões ambientais nesse daqui, e também algumas definições, como definição de subsolo, como que deve ser feito o subsolo, estacionamentos e garagens, largura de faixa de circulação de garagem, e ele é complementado, que ele também é complementado pelo 10.1, que fala sobre loteamentos. Especificamente de loteamentos, ele indica quais são as reservas de áreas obrigatórias para se fazer um loteamento aqui em Atibaia. Ou seja, por exemplo, você vai fazer aqui, tem que ter uma área institucional obrigatória de 5%. Nessa legislação aqui, que eu estou mostrando, é a 714. Esse quadro, em específico, ele foi alterado para a 796. Existe uma mudança aí nesse critério aqui, que foi pela última legislação, que é a 796. A tabela 10.2, ela vai falar sobre vagas de estacionamentos. Quantas vagas de estacionamento são necessárias para o meu empreendimento? Por exemplo, se a gente for falar de edifício de apartamentos, ele vai falar aqui, uma vaga, se o apartamento tiver até 70 metros quadrados. Se ele tiver mais que 70 metros quadrados, tem que ser 2 vagas obrigatoriamente. E ali ele informa também que nesse tipo de empreendimento é obrigatório também ter a vaga de visitante. Aí ele fala 0,10 vaga para cada unidade imobiliária, ou seja, para cada apartamento, que dá 10% do total de número de apartamentos tem que ter vaga, ser classificada como vaga de visitante. Essas vagas, aqui em Atibaia, não tem padrão igual, por exemplo, em São Paulo ela tem um padrão PMG, pequeno, médio e grande. Em Atibaia tem um tamanho único, 2,5 por 5. Todas as vagas devem ser projetadas com um mínimo de 2,5 por 5, fora as que são de pessoas com deficiência, que ela tem que ter 1,20 m para poder fazer a área de transferência da cadeira de rodas. O anexo 11, ele demonstra aqui
mais uma legislação específica que nós temos no município de Atibaia, só que nós preferimos demonstrá-la num mapa, porque é uma lei que a gente utiliza muito lá na Secretaria, que ela fala sobre a zona do silêncio elétrico do rádio observatório, que no entorno do rádio observatório, num raio de 2 quilômetros, ela é uma situação específica da legislação. Então, mesmo que o zoneamento permita alguns empreendimentos, ele sempre vai cair como uma área sujeita a regime específico, que é essa área da zona do silêncio elétrico, que mais para frente vai ter um anexo que vai tratar justamente desta área. Só que o raio são 2 quilômetros, né? E essa lei é de 1972 e ela foi alterada em 1975 e permanece até hoje válida, tá? Bom, aqui é o anexo 12, ele vai tratar sobre áreas sujeitas a regime específico. No caso aqui é somente para a criação de novas áreas sujeitas a regime específico. Hoje nós já temos listadas algumas áreas que são sujeitas a regime específico. Uma delas é o rádio observatório e outras são os corredores. E eu vou passar algumas delas aqui, que é o próximo anexo, que é o anexo 13 aqui. Bom, a área 1, sujeita a regime específico, é o Monumento Natural da Pedra Grande. Essa é a primeira área sujeita a regime específico do nosso município. A segunda é a área de pouso, que é do voo esportivo. Também tem a questão dos 500 metros no entorno, no raio de 500 metros do pouso, ela é sujeita a regime específico, ou seja, o tratamento dela é como o tratamento dado aos corredores. Ao invés de olhar no zoneamento, tem que olhar diretamente no anexo 14 e 13, né, da lei que vai identificar. No caso aqui, você identifica aqui, ó, área programa 1, área de proteção ambiental da Serra, área programa 2, é a área de proteção do voo de Atibaia, área das várzeas do Rio Atibaia, isso, que é a da APA da várzea do Rio Atibaia, e a área programa 3, que é a do voo esportivo. Aí vem as alterações dos corredores. Aqui estão listados alguns deles, mas na próxima legislação, que é a 796, que ela foi alterada aqui, ela tem todos os corredores corretos aqui. São 27 corredores no total. Então, aí aqui a gente tem a Lucas, a Avenida São João, tem a Avenida Santana, tem a Avenida Dom Pedro, lá no Imperial, tem a Avenida Imperial. Então, todas as vias praticamente principais da cidade, elas são classificadas como corredores. E aí tem o código do corredor. Por exemplo, a Lucas é o corredor 01, e assim por diante. O corredor 02 no caso aqui, a Flávio Pires de Camargo. A 3 é Carlos Carvalho Pinto. E assim vai classificando. Aí o próximo anexo, ele trata das restrições de uso dos corredores. Então, como eu falei anteriormente, se você tem um imóvel, a primeira coisa que você verifica é se ele tem restrição urbanística. Não tem restrição urbanística. Eu quero fazer um empreendimento nesse imóvel. Digamos que esse imóvel ele esteja localizado na Carvalho Pinto. Se ele estiver localizado na Carvalho Pinto, você não precisa procurar qual que é o zoneamento da Carvalho Pinto nesse primeiro momento. Por quê? Porque você vai direto no de corredores. E lá nos corredores, você vai verificar que ela é o corredor 03 e que na Carvalho Pinto, ela pode vários tipos de atividades. Por exemplo, ela pode qualquer tipo de atividade residencial, de 1 a 5, ou seja, pode fazer prédio de apartamento, pode fazer conjunto vila, pode fazer casa geminada. E aí, o de comércio também, ele pode o comércio 1 e 2, ou seja, ele pode fazer comércio varejista como comércio atacadista. E também, de prestação de serviços, ele pode todos os tipos de prestação de serviço, de 1 a 3. Então, os corredores eles têm um sistema específico em relação ao zoneamento, que sobrepõe a ele. Tá? Aqui, no caso, o rádio observatório, ele está aqui como APPC. Então, aquelas áreas no entorno do rádio observatório, você vai ver aqui. O R, usos residenciais, apenas o 1. Então, só pode fazer uma casa. Os outros empreendimentos dentro do rádio observatório não são permitidos. A mesma coisa se fala em relação às atividades econômicas. Não pode nenhum tipo de atividade econômica dentro daquele raio de 2 quilômetros.
Aí o anexo seguinte, que é o 15, ele trata das restrições de ocupação do solo, dos corredores e das áreas sujeitas a regime específico, ou seja, aqui que vão estar os recuos dos corredores. Alguns deles acabam remetendo ao zoneamento. O que remete ao zoneamento, você precisa descobrir qual que é o zoneamento, e assim você vai ter o recuo dessa região. Aí temos o último anexo, o anexo anterior era o anexo 16, nessa lei não foi alterado, que trata da relação de documentos para entrar com projetos de construção, projetos de loteamento, certidão de uso e ocupação do solo. Todos os documentos que são expedidos pela prefeitura estão dentro desse anexo. E o último anexo da lei é o 17, que trata de multas por eventuais infrações que são feitas no município em relação à fiscalização de obras e, acho que de atividades econômicas não está aqui, eles fazem independentes. A gente tem aqui no nosso site, dentro do nosso site, a gente tem toda a legislação que trata de uso e ocupação do solo, todos os formulários que são necessários para a entrada de projetos de aprovação de construção e também de aprovação de remembramento, de desdobro, de todas a documentação necessária para entrar com o projeto na prefeitura. Aí é só entrar aqui em legislação, mobilidade e planejamento urbano, aí você vai acessar essa página aqui. E aí dentro dessa página, nesse segundo ícone aqui, nós temos legislação e aqui formulários. Nesse ícone de legislação vão estar todas as leis que tratam da matéria de aprovação de construção, aprovação de desdobro, remembramento e tudo mais. E abaixo teremos os formulários, todos os formulários também que são obrigatórios para a entrada de projeto, inclusive até os formulários ambientais. Também naquela parte de legislação, nós temos aqui o nosso zoneamento que é em formato KMZ, que roda no Google Earth. Esse zoneamento aqui você pode baixar no seu computador e aí você consegue identificar qualquer zona da cidade através do Google Earth e com o endereço do imóvel. Bom, eu tinha preparado uma apresentação rápida, porque a minha ideia é responder perguntas, dúvidas que tiverem, aí a gente vai conversando. Com relação às R2, existe aí uma área total de 360 metros para construir a casa. Aí eu te faço a seguinte pergunta. Digamos que eu tenha uma área formada por 3 terrenos de 500. Eu não posso pegar o todo, dividir por 360 e fazer, eventualmente, um condomínio? Bom, nas R2 funciona assim. Tem 2 situações que você pode fazer nesse tipo de empreendimento. Você tem 3 lotes de 500, você juntou 3, vão dar 1.500. Aí você pode dividir em lotes de 12 por 360, em cada um desses lotes poderia-se fazer 2 casas geminadas em cada lote, desde que a restrição urbanística do loteamento permita. A segunda questão, em relação ao conjunto vila, quando eu falei que naquele anexo que trata de... É o anexo 6 que fala onde é permitido, o que não é permitido. O conjunto vila nas R2 ele é permitido, só que ele tem uma taxa de quantas casas você pode fazer naquele local. Para as R2, tem uma notinha lá que fala que você pode fazer até 70% do zoneamento. 70% do zoneamento dá 252. Tá? É um número que ele fala assim, o número de casas a se empreender seria a área total do terreno dividido por 70% do lote mínimo da zona. Ou seja, qual que seria essa conta? Você pegar a área total do terreno e dividir por 252. E lembrando também que nas R2, nesse mesmo texto que fala da nota, ele fala que as casas elas podem até, no conjunto vila, serem geminadas de 2 a 2. Quando a gente trata de conjunto vila nas R1, aí não, elas têm que ser isoladas. Sobre terraplenagem, a lei cita alguma coisa aí de 100 metros cúbicos ser dispensado o projeto, se eu não me engano. Se for abaixo, é necessário fazer o licenciamento? Bom, na realidade, terraplenagem é um assunto que hoje está com o meio ambiente, né? Mas funciona mais ou menos assim. Até 100 metros cúbicos de terraplenagem, não há necessidade de se apresentar um projeto técnico de terraplenagem, tá? Mas não é que
abaixo de 100 metros cúbicos não tenha que ter uma licença para essa terraplenagem, porque a ideia principal da terraplenagem é saber para onde foi a terra ou de onde veio essa terra. Tá? Às vezes, o próprio meio ambiente, ele acaba pedindo um levantamento planealtimétrico georreferenciado para verificar se houve uma terraplenagem superior a 100 metros cúbicos para solicitar o projeto técnico. Abaixo de 100 metros cúbicos, não há necessidade de ter esse projeto técnico, tá? Mas a terraplenagem tem que ser apresentada para justamente a gente saber se tem mais que 100 ou menos que 100. Aqui em Atibaia é feito dessa forma, uma separação do licenciamento, a separação do licenciamento de terraplenagem do licença de construção. Na maioria das cidades, você tendo um alvará de licença de construção, já está implícito que você vai fazer a terraplenagem, né? Aqui é separado. Como é o meio ambiente que emite esse documento, eles fazem a emissão a partir de 100 metros cúbicos. Abaixo eles não fazem, eles só mandam para nós. Primeiro, é um prazer tê-lo aqui. Gostei da sua explanação, como sempre, perfeita. Assisti você no plano diretor. Mas eu gostaria de perguntar o seguinte: reportando aos corredores, com relação a Santana e aos bairros com restrições, principalmente o Retiro, que faz divisa com a Santana, o que será permitido construir ali? Inclusive, existem terrenos grandes ali agora à venda, e eu queria saber o que é possível ser construído ali. Um terreno de 700, 800, 1.000 metros quadrados, por exemplo, né? Tem alguns maiores, mas esses são os principais, e é um bairro que tem restrição. Como eu tinha falado na explanação, a primeira situação que você tem que verificar quando vai ver se é a possibilidade de utilização de uso e ocupação do solo de um terreno é se no local consta uma restrição urbanística. No caso do Retiro das Fontes, existe uma restrição bem forte em relação ao uso e ocupação do solo. Fala-se em casas térreas. Eu não lembro de cabeça toda a restrição, mas a principal é que fala que lá não pode se construir mais que uma casa no lote e as casas devem ser térreas. Ou seja, não interessa, a restrição tem que ser seguida. Então, mesmo que esteja dentro do corredor, se estiver dentro do Retiro das Fontes, do plano de loteamento do Retiro das Fontes, essa restrição estiver averbada na matrícula, é obrigatória seguir essa restrição, pela lei que está vigendo hoje, que é a 796 de 2019. Se não tivesse essa restrição urbanística, hoje, na lei, pela Santana, é possível fazer um prédio com altura de até 10 metros, ou seja, de 3 pavimentos. Isso na Santana. Só complementando, a gente estamos mexendo agora no plano diretor. Acredito que até o final do ano essa lei deva ser aprovada, sei lá, espero que seja. E aí depois nós vamos mexer na lei de uso e ocupação do solo por completa. E pela ideia que nós temos aqui do que já foi retirado do plano diretor, é que se haja uma ampla discussão em relação a essa nova lei de uso e ocupação do solo que vai tratar dos pormenores de toda a cidade que interessa a todos, seja economicamente ou seja para a questão de moradia mesmo. E a nossa ideia inicial é mudar bastante essa questão da Santana. É uma coisa que está no nosso radar já há um bom tempo e assim, já era para ter sido feita essa alteração, mas infelizmente não deu certo a emenda lá, mas a nossa ideia é reduzir esse corredor, principalmente em relação à questão da verticalização, tá bom? Cleiton, eu gostaria que você falasse como a primeira pesquisa que nós precisamos fazer com relação à restrição, onde, né, tendo o imóvel em mãos, onde que eu encontro este documento da restrição? Esclarece, por favor. No cartório de registro de imóveis. Então, a primeira coisa que tem é tirar a matrícula completa do cartório de registro de imóveis com as suas restrições urbanísticas. Aí, de posse dessas restrições, você vai ter um início para você saber se pode fazer algum tipo de atividade ou empreendimento naquele imóvel. Eu gostaria de saber qual é a altura máxima, no caso do ZR2, para a construção de um sobrado. Bom, essa questão da altura máxima é interessante. ZR2, hoje, está com uma altura máxima de 10 metros. Então, pode-se fazer 3 pavimentos, praticamente, né? São
térreo e mais 2. Existem alguns zoneamentos que não têm altura, não tem projeção de altura. Por exemplo, ZR3 não tem, ZR4 não tem, ZM2 não tem. Onde são esses locais? ZR3, por exemplo, é na região ali do Jardim Colonial, um pedaço do Atibaia Jardim também é ZR3, ZM2 é Alvinópolis e Atibaia Jardim. Nesses locais, ZR4 é Jardim Imperial, Jardim Cerejeiras, toda essa região, não tem limite de altura. Ou seja, a altura ela é definida pela construção. Quanto mais alta a construção, maiores são os seus recuos frontal, laterais e de fundos. Então, numa proporção assim, de altura dividido por 3 e altura dividido por 6. Altura dividido por 3 no recuo frontal, por 6 nas laterais e nos fundos. Tá? Se é possível passar uma área, por exemplo, de rural para urbana, com votação na Câmara, se não me engano, gostaria de esclarecer. E a segunda questão é a respeito de chacreamento, que o pessoal vem fazendo em outras cidades vizinhas, áreas rurais, fazendo desmembramento em lotes de 1.000 metros, e vendendo como fração ideal. Bom, a conversão de área rural para urbana hoje é possível fazer, mas tem que ter um processo legislativo para isso. Tem que se aprovar uma lei específica para aquela alteração de área rural para urbana, e tem que fazer audiência pública, ou seja, é um procedimento mais o executivo que tem que coordenar esse processo, tá? Mas é possível hoje fazer, não está barrada, não é vedado a criação de novas áreas urbanas, desde que tenha um interesse público e também uma questão que explique essa alteração, tá? Em relação à questão das chácaras, hoje não é proibido criar-se novas frações ideais, você fazer fração ideal dentro de um terreno, porque foi-se entendido já no passado que é uma burla à lei de parcelamento do solo, lei 6766/79. Nós, lá na prefeitura, inclusive, lá do meu departamento em específico, nós estamos efetuando uma verdadeira cruzada contra os parcelamentos irregulares. E estamos identificando um a um, a maioria deles já estão todos notificados, embargados, e a gente está com conversa com o promotor, com a polícia, e já fizemos algumas diligências em alguns dos loteamentos, e nós estamos programando para esse mês em fazer um dos parcelamentos lá, fazer uma diligência junto com a Polícia Militar e com a Polícia Civil também, e com a Guarda, para derrubar algumas casas que foram iniciadas dentro desses parcelamentos. A gente vai ter que fazer algumas medidas drásticas em relação a esses parcelamentos, porque eles estão proliferando pela cidade e causam um mal-estar muito grande. Inclusive, até é bom que eu estou aqui falando com os corretores, eu estava falando até para a Nerci, que a gente vai pegar alguns corretores que estejam vendendo essas áreas que não estão legalizadas e nós vamos denunciar para o Cresce. Então, assim, a ideia é que a gente tenha uma ação muito forte em cima dos parcelamentos irregulares. Meu nome é Maria Amélia e eu e a Casimira, nós fazemos parte do grupo de loteamentos. E nós estamos estudando, junto com o grupo de Jundiaí, sobre a Lei 13.465. E essa lei é justamente para regularizar esses loteamentos clandestinos, né? E essa lei ela é bem dura nisso, porque ela quer que seja regularizado, mesmo que esteja perto de nascente, mesmo perto, né? Como que a Prefeitura de Atibaia está vendo esta lei? Bom, essa lei ela trata sobre regularização fundiária. Foi criado um departamento hoje na Prefeitura que trata desse assunto, regularização fundiária, que tem uma diretora que cuida desses parcelamentos irregulares que foram identificados e que cabe a aplicação dessa lei de regularização fundiária. Quais são os parcelamentos que cabem à utilização dessa lei? Todos que estão consolidados anteriormente à publicação dessa lei, que foi em 22 de dezembro de 2016.
ela é no final do ano de 2016, 22 de dezembro de 2016. Então, até essa data, todos os parcelamentos que estão consolidados, eles podem ser regularizados. Tá? Aí tem os critérios de regularização, aí tem que apresentar os projetos, tem que ter a associação formada e tudo mais. E tem que ter a topografia, tudo certinho. E hoje, na prefeitura, nós temos uma comissão que cuida desses, que faz a aprovação desses parcelamentos irregulares ou clandestinos. Essa comissão é formada de vários membros da prefeitura, inclusive eu sou um dos que fazem parte dessa comissão. E tem de outras secretarias, e a presidente da comissão é justamente a diretora de regularização fundiária que faz. Atibaia já fez a regularização fundiária de alguns parcelamentos aí. Eu não sei te precisar quantos, mas já foram feitas. Já foi um número considerável. A gente tem, que eu me lembro assim, do Terras de Santa Luísa, tem o Pôr do Sol, tem alguns empreendimentos que já foram, já foram regularizados. Os que são posteriores a 2016, ou seja, que estão sendo feitos agora, esses parcelamentos irregulares, eles estão nessa situação que nós estamos tendo em relação aos parcelamentos irregulares, de ter uma tolerância menor em relação a eles, tentar não deixá-los proliferar pelo município, porque causa um dano enorme, não só ao meio ambiente, como a questão também do urbanismo, a questão da infraestrutura, que são geralmente precárias nesses empreendimentos. Mas existe, essa lei ela está sendo... Está em vigor, e nós temos a comissão que analisa sempre todos os processos de regularização fundiária, desde que eles se enquadrem nessa lei. Tá. Em relação ao parcelamento irregular do solo, se você tiver qualquer denúncia, não só de parcelamento irregular do solo, como de construção, você pode procurar a ouvidoria, faz a ligação na ouvidoria, eles vão abrir um chamado, e esse chamado vem para nós, lá na secretaria, e aí nós fazemos a fiscalização no local. Se for parcelamento irregular do solo, também pode se dirigir lá no prédio do Facilita, que é onde fica a Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, aí pode falar comigo, ou com alguém lá no segundo andar, que a gente vai fazer a denúncia e vamos averiguar. Em relação à regularização, quem é a presidente da comissão, ela é a diretora de regularização fundiária, ela fica na Secretaria de Habitação Social, o nome dela é Ticiane, a engenheira Ticiane. Ela fica lá na Habitação Social, que fica do lado da biblioteca. É um prédio da prefeitura ao lado da biblioteca. Aí, se você tiver alguma dúvida em relação a esses parcelamentos irregulares, aí você pode se dirigir a ela, ou, se for uma questão de fiscalização, aí seria no nosso departamento mesmo. Eu vou falar com relação ao observatório, que foi, acho que, motivo de polêmica, inclusive nas redes sociais, há uns 10 dias atrás, não é? Então, qualquer coisa você confirma, o que eu estou sabendo é que houve, inclusive, procuraram saber, não é, se haveria possibilidade de fazer alguma mudança. Porém, existe uma lei maior para isto, não é, Cleiton? Então, o impedimento, você poderia explicar melhor para nós, por favor? Na realidade, agora, como a gente está em fase de alteração do plano diretor, a gente recebe muitas demandas dos munícipes, tanto demanda para alterar um zoneamento, alterar uma localização em relação à questão do rádio observatório, é uma delas. Nós recebemos demandas de empreendedores que têm áreas no local que gostariam de fazer alguns empreendimentos. E aí, a última vez que a gente fez essa lei de uso e ocupação do solo, a gente foi conversar com o pessoal do INPE para saber como que está funcionando aquele rádio observatório e qual seria o raio adequado para eles. Eles até chegaram a fazer uma conversa rápida com a gente, mas eles indicaram que eles estão utilizando aquele local. E essa lei, ela é uma lei municipal, não é uma lei federal nem estadual, é uma lei municipal que trata desse raio do rádio observatório, ou seja, é uma lei de iniciativa do município. Pode ser alterada a qualquer momento, mas existe um interesse público em relação à questão do rádio observatório. Vai ser estudado essa situação, estudada no plano diretor essa situação do rádio observatório. Pode ser que haja uma diminuição ou não, desde que não cause impacto em relação à observação do rádio.
Tá? Então, não só essa demanda ela vai ser verificada, como tem demanda do pessoal do Jardim Paulista, do Retiro das Fontes, em relação à questão de uso e ocupação do solo na região, tem demandas de vários locais do município em relação ao plano diretor. Em relação a dúvidas, até o Vladimir é um colega nosso lá, a gente tem um plantão de atendimento diário dos engenheiros e arquitetos da Secretaria, das 10 às 16 horas. Todos os dias tem algum engenheiro que está em plantão lá para fazer atendimento em relação a dúvidas da legislação. Eu também estou sempre à disposição, eu não estou dentro do sistema de rodízio de plantão, mas, se precisar, eu estou sempre à disposição lá na Secretaria para fazer o atendimento. O que é importante é que, assim, Atibaia é uma cidade que teve muitas legislações e muitas alterações dessas leis. Às vezes você chega num local e verifica lá, você vai, sei lá, na Vila Gigno, aí você chega lá e fala, nossa, mas tem um prédio aqui. Então, eu posso fazer um prédio no terreno do lado. Não. Melhor olhar a lei. Sempre verifique a lei. Se tiver dúvida, venha falar conosco na secretaria e tire essa dúvida. Porque acontece muito de, às vezes, um corretor falar que pode fazer algum tipo de empreendimento ou estabelecer alguma atividade no local, e às vezes a pessoa até fecha contrato, faz contrato de locação no caso de atividade, ou até fecha um terreno, e naquele local é proibido por alguma restrição, não só do local, ou restrição urbanística, ou alguma outra legislação que possa incidir no local. Como, por exemplo, no caso do centro histórico, tem legislação do CONDEFAT, tem legislação do IFAM. Então, é bom sempre tomar esses cuidados, mesmo que faça análise, é bom, às vezes, tirar uma dúvida e ir aprendendo até com os nossos técnicos em relação à legislação. Nós estamos sempre à disposição lá na Secretaria para responder qualquer dúvida. Aquela área de frente ao pouso, é permitido construir ali, está barrado? Porque, pelo que eu saiba, a família paga IPTU ali e não pode se construir. O que acontece ali com aquele terreno específico? É uma área de 40 e poucos mil metros. Se não me engano, ali a área que você está falando é a do Brito, né? Tá. Lá na... ele deu um pouquinho de sorte, né? Então, a área do pouso ali... assim, em relação ao pouso, só é permitido fazer uma casa. Dentro daquela área, ele só pode fazer uma casa. Por quê? Porque houve a priorização em relação aos 500 metros do raio do pouso. Então, se o pessoal do voo livre vai fazer uma aproximação adequada, eles precisam de um espaço, entendeu? E essa área já foi até motivo de algumas conversas lá com o prefeito, o Brito. O prefeito está vendo uma situação melhor para se resolver essa situação, entendeu? Mas, nessa área, hoje, pela legislação, só se permite construir uma casa. Essa questão de casa geminada, ela veio da 580, que é o Código de Urbanismo e Ambiente. Foi dali que começou a regrar essa questão de casa geminada, casa sobreposta, conjunto vila. Conjunto vila já existia numa lei de 99, mas especificamente casa geminada, casa em fila e casa sobreposta. Eu vou falar cada uma delas. Casa geminada são duas casas dentro do mesmo terreno, iguais, idênticas, gêmeas, são iguais. Tá? Casa em fila na legislação 580. São 6 casas em fila. Tá? São 6 casas iguais, idênticas, em fila. Casa sobreposta é uma casa embaixo e outra casa em cima. O que aconteceu na 580? Tivemos muitos problemas em relação a esses empreendimentos. As pessoas tinham alguns terrenos e começaram a construir várias casas em fila, ou casas sobrepostas. E aí, além das reclamações, nós, lá do corpo técnico da prefeitura, entendemos que esse tipo de empreendimento não era adequado para Atibaia. E aí, nós tiramos da lei casa sobreposta e casa em fila. Então, hoje, na legislação, só pode fazer aqueles 5 tipos de empreendimentos residenciais. Ou você faz uma casa no terreno, ou você faz 2 casas geminadas no terreno, ou você faz um conjunto vila, ou você faz um prédio de apartamento ou um grupo de edifícios de apartamentos. Aí você pode pensar assim, mas no conjunto vila eu posso fazer um conjunto vila de casas sobrepostas? Não, porque o empreendimento casas sobrepostas na nossa lei é proibido.
proibida. O que diferencia uma casa sobreposta de um prédio de apartamento? A casa sobreposta você faz uma casa embaixo, aí você tem uma escada externa, que é um acesso privativo à casa no pavimento superior. O prédio de apartamento, o que diferencia é que você tem um acesso comum. É uma escada fechada com acesso comum para a área, não só comum da parte do pavimento superior, como também aos apartamentos que estão no pavimento superior. O prédio de apartamento, em algumas regiões, é permitida, a casa sobreposta é proibida em todo o território do município. Por exemplo, no ZR2 apareceu que pode conjunto vila, né? E qual que é o tamanho mínimo para se fazer um conjunto vila hoje, de área de terreno? Então, para a construção de conjunto vila não tem uma área mínima, um tamanho de terreno mínimo, nem máximo. Na legislação anterior, existia um tamanho máximo que era 20 mil metros. Aí a gente também tirou essa questão do tamanho máximo. Se você tem um terreno acima de 10 mil metros, você obrigatoriamente tem que aprovar esse conjunto vila no GRAPROAB, que é uma aprovação num órgão estadual. Mas tamanho mínimo de terreno não tem. O que vai te definir se você consegue fazer ou não um conjunto vila é o número de casas, porque às vezes o terreno é tão pequeno que você não consegue construir 4, 5, 6, 7, 8 casas que possa valer a pena a construção de um conjunto vila. Mas não tem um tamanho mínimo de terreno, tá? É assim, ó, o conjunto vila é um empreendimento que tem que ter um único acesso e as ruas internas elas são condominiais, são de posse do condomínio, não são ruas públicas, tá? E aí, até por definição, no nosso conjunto vila, a gente pede que o portão seja recuado, tem uma largura mínima das vias internas de circulação que não são públicas e também tem uma quantidade máxima de casa que você pode colocar dentro do terreno, dependendo do zoneamento que está no município. Mais uma dúvida. Quando você fala que pode se construir a casa geminada e que tem que ser igualzinha, ela tem que ser igualzinha até a aprovação, depois eu mudo e tudo certo. A casa ela tem que ser idêntica à casa, só que nada impede da pessoa fazer uma garagem coberta, modificar a casa, né? Aí ele tem um direito adquirido em relação à construção da casa, né? Mas hoje, na legislação do conjunto da casa geminada, ela fala, se você for fazer 2 casas, elas têm que ser idênticas. Mas a gente não tem como proibir a pessoa de fazer uma garagem, por exemplo, né? Não sei nem se a pergunta que eu vou te fazer, ela está dentro do contexto, mas é uma dúvida que me surgiu agora. Por exemplo, quando um condomínio ele é aprovado, tá, e as pessoas, lógico, evidente, começam a construir e morar dentro dele, é proibida a entrada de corretores, quem quer que seja, dentro desse condomínio para estar visitando? Na realidade, existe uma diferença aí de situações. O que é um condomínio? É um terreno que você constrói todas as casas, tem que se construir todas as casas, ou seja, você não vende terreno em condomínio. Hoje, na nossa legislação, porque assim, saiu uma nova legislação que fala de condomínio de lotes, mas aqui em Atibaia a gente ainda não regulamentou essa lei, ou seja, nós não aprovamos condomínio de lotes. Existem condomínios de casas. Então, assim, você pega um condomínio de casas igual o Santa Mônica, é um condomínio de casa, ele foi aprovado como condomínio. Todas as casas estão construídas pelo empreendedor e foram vendidas. Esse acesso, quem permite ou não é o morador. É como se você permitisse entrar uma pessoa na sua casa ou não. Então, ele pode te barrar o acesso na entrada. Esses loteamentos que são fechados, posso te dar alguns exemplos aí, Xambala, Porto, eles não podem te impedir o acesso nesses condomínios, porque são loteamentos, nesses condomínios não, desses loteamentos, porque eles são loteamentos. As ruas internas lá, elas são públicas. É minha, é sua, de todos. Tá? Então, esses não são condomínios, são loteamentos que possuem controle de acesso. O que ele pode fazer é controlar o acesso, mas ele não pode te impedir de entrar nesse local. Os condomínios de lotes que a Prefeitura atualmente está regularizando, vocês estão se baseando na 6766 ou estão utilizando a 131465? Porque a 131465 também regulariza os loteamentos, inclusive aqueles com acesso controlado e os
excessivamente fechados, aonde a rua, o condomínio é tudo, tudo privado, né, dos compradores, e ela só dá contrapartida para a prefeitura. Qual das duas leis a prefeitura usa hoje em dia? Em relação à regularização, a gente utiliza a lei de regularização fundiária, que é a 13.465, que é a lei federal. Só que essa lei federal, ela já foi regulamentada, então tem uma lei, tem um decreto específico que trata de regularização fundiária, de regularização, ou seja, coisas que estão prontas. Em relação a novos parcelamentos, nós utilizamos a 6766 em conjunto com a 714 e 796, que também trata de uso e ocupação do solo, de parcelamento do solo. Nós ainda não regulamentamos a questão do condomínio de lotes, o loteamento fechado, todos esses ainda não foram regulamentados. Qual que é a nossa ideia? A gente terminar o plano diretor. Após o término do plano diretor, nós vamos colocar uma nova lei de uso e ocupação do solo totalmente diferente dessa última versão que nós temos, totalmente diferente mesmo, vai ser uma nova lei de uso e ocupação do solo. E nessa lei de uso e ocupação do solo vai ter também alguns capítulos que tratam de loteamentos. Aí vai falar sobre loteamento fechado, sobre loteamento com controle de acesso e tudo mais. E também, nesse mesmo tempo, a nossa ideia é que a gente também consiga fazer finalmente um código de obras e de posturas municipais. Ou seja, a gente vai tentar fazer um pacote completo, do início ao fim. Plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, código de obras e posturas municipais.